E aí, seus freaks, tudo bem? Então, depois de um tempo, tô de volta aqui para tentar finalizar essa série de análise do meu EP, do Idiosyncratic. Tive alguns contratempos, correrias da vida, caos total. E aí, só agora consegui chegar na track 4. Eu espero, sinceramente, conseguir terminar isso ainda esse ano. Só faltam 2 tracks, essa aqui é a penúltima, track 4, chamada de Hate Your Hate, né? É, como eu tinha falado no vídeo anterior, a track 3 ela servia mesmo como serve, né, como um ponto de transição dentro do EP. Tinha falado que as 2 primeiras tracks têm uma característica um pouco mais dark, a terceira track mistura um pouco dessa dark com um pouco mais de velocidade, que seria mais próximo de um high-tech. E nas 2 últimas tracks é o que eu, como produtor, enxergo de high-tech na minha música, né? Então essas músicas aqui, eu não considero elas um high-tech tradicional, como toco hoje em dia, mas a experiência e a experiência não, a inspiração dessas 2 últimas tracks vieram do meu gosto pelo high-tech. Então aqui a gente já encontra alguma dessas características. O nome dessa track, Hate or Hate, Odeio Seu Ódio, ele nasce de uma pichação em São Paulo. Quando eu morava em São Paulo, tinha um lugar ali em Vila Madalena que eu sempre passava e tinha pichado isso no muro, em português, né? Odeio seu ódio. E eu acho maravilhosa essa frase, eu acho que ela é demais mesmo. Então ela, isso faz anos, assim, desde 2015, 16 eu vi essa pichação, via isso tudo, que inclusive era pichado numa escola, né? O mais bizarro era uma coisa bem bizarra, eu sempre passava na frente e sempre comentava. Isso há 5, 6 anos atrás eu já tava lá. E eu fiquei com essa coisa na cabeça. Até que um dia eu encontrei uma música que chama Hate or Hate, salvo engano, acho que é isso o nome, que é inclusive é a música que eu uso como sample no meio da, da produção. Não, desculpa, o nome da música original é I Hate Hate, né? Eu odeio ódio. E aí eu tinha visto essa pichação há muitos anos atrás chamada Hate, Odeio Seu Ódio, e aí eu fiz essa música Hate or Hate. Obviamente, os motivos de escolher o nome dessa música são bem óbvios, né? É um mundo cheio de ódio, então é importante a gente não ter esse ódio. Muitas vezes o jeito de não ter o ódio é odiando de volta, né? É uma viagem, mas veio daí a inspiração do nome da música. Consequentemente, o sample usado no break ali no meio da música também veio desse jogo, né? De ter escutado essa música, ter criado essa relação. Então, quando eu criei essa música, comecei a pensar nessa música pro EP, ela já. Ela. Eu já tinha a ideia de usar esse sample, né? Eu queria usar esse sample quando eu decidi fazer essa música. E também vale dizer que essa música é a última música do que foi composta para esse EP. Foi a última que eu fiz. Eu tinha comentei nas outras que eu fiz meio na ordem, mas essa aqui foi a última música a ser composta no final de tudo. Por N motivos. Primeiro por decisão mesmo, eu gosto de quando eu for fazer um trabalho fechado, quando eu faço um trabalho fechado assim, eu gosto de deixar meio que criando na ordem para eu sou um apreciador de álbuns, então para mim fica mais fácil também pensar nessa história maior que é um álbum, um EP, já pensando na ordem das músicas. Então, essa aqui foi a última a ser feita pro EP. Ela não é a última do disco, mas ela é a última a ser criada. Então vamos lá, fazer a análise dessa bagaça aqui, que é a proposta desses vídeos, beleza? Então, como eu venho falando e vim falando em vários outros vídeos, eu não sou um grande entusiasta de intros, não é muito a minha ideia, então sigo aqui nessa proposta de umas intros mais simples, né? E sem muito mistério ali, 20 segundos de música, a música já começa. E vale ressaltar aqui que eu também falei em outros vídeos, provavelmente, que eu não sou um grande apreciador das marcações de compasso com crashes, né, com pratos. Eu costumo não usar muito.
Então, tô abaixando aqui um pouco o microfone. Então, porque eu falo muito alto, né? Então, eu não sou um grande entusiasta dessas marcações de compasso com crash e tudo mais. Só que, por eu estar fazendo essa música e pensando numa estética de high-tech, eu acho que o high-tech, como a gente escuta, ele tem essa característica, né? Desses crashes marcando os 8 compassos, né? As partes, né? E tudo mais. Então eu decidi usar nessa música um crash. Eu tento sempre não usar os sons convencionais que a gente está acostumado, seja para qualquer coisa, seja para leads ou percussões e tudo mais. Eu sempre tento usar alguma coisa diferente, né? Então, para esse crash específico, eu não usei um prato grande de crash de ataque como a gente está acostumado. Eu escutei aqui, lembrei e eu usei uma ideia de um splash. Quem toca bateria sabe, quem não toca que é um pratinho menor, assim. Ele é o tamanho de um pratinho, assim, menor de comida. Ele é pequenininho, assim, sei lá, uns 20 centímetros, mais ou menos, assim, de diâmetro. Enfim. E aí foi o que eu usei para fazer as marcações. A gente escuta aqui a intro, bem básica, filtrando bass e alguns pads e atmosfera preenchendo o espaço. Vamos escutar. Aqui, deu até uma travada aqui. A gente tem vários sonzinhos aqui. Esse aqui. E aqui embaixo uma espécie de atmosfera aqui. E lá em cima uma atmosfera um pouco mais densa. Certo? Aqui a gente escuta o bendito crash que eu tava falando. Ele é um pouquinho menor. Ele não tem um sustain tão longo, ele não fica ressoando tanto tempo. Aqui, ó. Certo? E aqui em cima, né, falando um pouco do bass, esse primeiro bass que eu tenho aqui, da primeira parte aqui, né, a gente pode identificar. Ele é um bass que eu criei. Eu até deixei aqui os midis para poder ver. Ele é um bass de Serum, certo? Ele é um bass de Serum. E ele tá aqui fazendo a primeira parte. Eu procurei uma identidade bem palhetada para ele, para dar esse sentimento de velocidade bem clean, né? Então, é isso aqui. Começa bem reto, né? As variações vão chegando aos poucos. Uma outra coisa que tem aqui também que eu não costumo usar muito é esse tipo de reverse para marcar os compassos. Não, mas é reverse crash que combina, então aqui no caso eu tento evitar os momentos. Então alguns tem aqui o momento reverse crash, dá para ver aqui. Outros momentos tem só o reverse para fazer essa chamada entre os compassos, né? Aí tem uma percussão aqui, variada. E segue o jogo aqui. Tem aqui também algo interessante, que é algo que eu não costumo fazer muito, que é esse tipo de picote aqui. Eu sou uma pessoa que gosta de produzir com uma coisa mais generativa. Eu passo muito tempo programando e programo mais um pouco para no final as conversas saírem já meio que prontas, eu não ter que fazer esse tipo de picote aqui, que eu não tenho muita paciência, eu não gosto muito de fazer. Apesar de saber que o efeito é maravilhoso e dá super certo, mas eu prefiro outras formas de abordar esse tipo de conversa entre leads, né?
Mas aqui, pelos motivos que eu já falei, eu decidi que esse tipo de som e de efeito do som picotado faria sentido. Então joguei uma para cada lado, tinha feito essa conversa, e aí picotei e joguei uma para cada lado bem aberta no pan, pra dar essa... bem aberto no plano estéreo, né? Deixar a música bem larga. Umas coisas bem glitz, na verdade. Feito de umas maneiras bem glitz. Então, segue o jogo aqui. E aqui em cima a gente segue bem reto. A primeiro momento de variação do bass só vai chegar bem mais pra frente aqui. Esse é o ponto aqui, a gente já tá aqui. E eu também gosto de uma... Eu misturo muitas coisas, eu gosto de uma coisa mais progressiva dentro das músicas, mas como eu falei que aqui eu tô no momento mais rápido, as coisas acontecem mais rápidas, então, diferente de outras músicas desse mesmo EP aqui, a gente já tem a chegada da snare bem cedo. Essa snare que a gente tá escutando, ela é uma snare em 3 camadas, que foi criada aqui com os claps, um white noise. Essa caixa eu criei sozinho aqui, ela entra já na variação do bass. Então a música já entra aqui numa parada bem dançante e bem energética, bem no início da música. Opa! Já na segunda parte já entra um FM aqui bem característico, aqui valendo bem. E aqui essas melodias respondendo o FM aqui, né? E aqui... bem direto ao ponto aqui o início dessa música. Acontecer a primeira grande variação aqui. No final desse compasso acontece a primeira grande variação, eu venho filtrando. E aí o que a gente identifica aqui é uma variação maior do bass. A gente vai ainda variar mais e groovar mais. A ideia aqui é encaminhar essa variação sem deixar a peteca cair do que vinha antes. Então, rapidamente já volta a caixa, já volta o snare. A gente percebe que aqui já tem os nossos crashes marcando os pontos. Só que, como eu falei antes, ele é um crash bem sequinho. Então, ele é bem discreto. Então esse aqui é o momento de variação que a gente tem aqui, né? Já está se encaminhando pro...
Tem essa variação aqui, tem esse lead bem agressivo aqui, que tá em cima, sendo respondido por esse aqui. Aqui. Certo? Começa a variar aqui o kick and bass, né? Porque a gente vai entrar aqui nos 3 minutos da música no break que eu mencionei antes. Então aqui exatamente aos 3 minutos de música a gente entra no break. Então o que eu posso falar sobre o arranjo até aqui? A ideia era chegar nesse break. A música ela inicia aqui direto ao ponto para a gente chegar nesse break. Então tem uma questão progressiva, obviamente, dos elementos virem, só que a gente já percebe que ela vem desde o começo com os leads bem presentes, com uma percussão bem cheia, a caixa desde o início também da música, desde 1 minuto e qualquer coisa ali ela já está presente. Então, diferente de das tracks anteriores que a gente conversou, onde a gente foi empurrando e deixando as coisas acontecer, com aquela questão dos compassos, compassos duplos, né? Com compassos, quando chama de música eletrônica, de 16 compassos, né? Parte de 16 compassos em vez de 8. Aqui, ela já não está acontecendo isso. A gente está indo bem direto ao ponto, os compassos são de 8 blocos, né? Compassos de 8 compassos, enfim, como quiser chamar. E a gente já chega aqui bem direto ao ponto. Tem caixa, tem lead, tem snare, tem hi-hat corrido. Tem um monte de coisa acontecendo. Já sem muitas delongas. Para quê? Para a gente chegar no break da música. Que a música foi criada pensando nesse momento, né? Que é algo que eu não faço muito também. Tem algumas coisas que eu não sou muito de usar, que é sample. Assim, desse jeito, né? De música. Também não sou de usar muito crash nas coisas, mas nessa música aqui tem bastante disso, né? As coisas picotadas, enfim. Essa música aqui me levou para outros lugares, eu usei técnicas que normalmente eu não uso, ou elementos que eu não gosto. Mas nessa música aqui era necessário. Então a gente vai escutar aqui o break. E aqui a gente entra numa parte bem tiquira mesmo, né? Que é das minhas músicas, que é a variação de bass dançante. Então a gente tem esse break aqui, que é só para fazer uma relação com o nome da música, porque é uma música que chama Hate Hate, né? Então dá uma quebrada e a gente entra numa parte groove. Essa música especificamente ela tem 3 tipos de baixo, né? Tem o baixo corrido, o rolling bass tá trabalhando aqui em cima, bem palhetado. A gente entra aqui nesse baixo com um ataque mais lento, né? Que dá essa coisa mais gosmenta assim nele, né? Mais de bolha. E aí então a gente sai do break para essa parte dançante bem diferente do que estava acontecendo antes, né? E como eu disse que essa música é bem direta ao ponto, a gente percebe que a parte percussiva também já começa com tudo. Não tem tempo a perder, então não tem dessa de entrar só kick and bass, depois entra a percussão. Aqui já entra kick and bass, caixa, hi-hat, crashes aqui no começo, né? Diferente do que vinha acontecendo até então. Aqui o hi-hat, a caixa e o crash, fazendo um joguinho de crash aqui com 3. Junto com a melodia ali vem, né? E aqui embaixo as melodias. Melodiazinha aqui tocando.
Aqui em cima uma ambiênciazinha. Uma curiosidade dessa música é que tem aqui uma parte, umas percussões muito loucas que eu fiz baseada no meu kick, no meu bass. Eu acabei deixando ela no grupo de kick and bass. Eu acabei usando a mixagem de grupo e de tudo mais do buzz do kick and bass para isso. Tá com esse nome de breakcore aqui porque eu tava estudando umas sequências de breakcore aqui. Eu gostei que encaixou na música. É só mais uma parte percussiva que acabou ficando ali, que é isso aqui. Que dá bastante movimento para percussão, eu gostei muito. E uma parte acid bem presente aqui também, vem tocando, né? A gente escuta aqui essa questão do acid. Aqui, ó. E acontece a transição. A gente consegue perceber que apesar de ter 2, 3 tipos de bass, as partes são menores, né? Elas não ficam muito tempo aqui a bridge. Então a primeira parte do primeiro bass toca aqui por volta de 40 segundos e a segunda parte por volta de mais uns 40 segundos. Então as duas partes juntas não chegam nem a 2 minutos, né? Essa variação de bass. A ideia é essa, é só fazer uma troca bem bruta, foi o que eu pensei, né? Criar uma dinâmica de dança maior, né? E aí eu vou para esse baixo com glide bem grande, bem aberto, né? Que é a ideia. E as coisas meio que continuam, o acid continua, essa coisa que eu chamei de breakcore aqui continua, as percussões continuam bem cheias. Então esses dois bass, eles são diferentes, mas eles fazem parte do mesmo, fazem parte do mesmo pedaço do arranjo, por assim dizer, né? Ambos são diferentes, mas eles são parte da ponte da música, da minha bridge, né? Assim eu decidi. Aí eu venho pra esse outro glide aqui. Pra mim, a parte principal desse som aqui é esse pad aqui. Eu acho que é ele que domina a cena nesse pedaço aqui desse bass. Esse aqui, ó. Pra mim, aqui eles dominam o pedaço. São meus elementos favoritos dessa parte da música aqui, sem dúvida nenhuma. Eu gostei muito deles aqui, do jeito que a música encaixou aqui com esse tipo de bass. E eu faço essas variações de bass, assim, muito frequente, porque é algo que eu gosto. Eu faço música que eu gosto de escutar. Então, eu, como público, gosto muito de escutar essas variações dentro da pista. Uma dinâmica de dança, né? Gosto de poder dançar outros estilos, outros jeitos de dançar, de se movimentar quando a gente está escutando dark, esse tipo de coisa. Então, eu faço a minha música pensando nisso. Nessas variações do público na dança, né? O quanto isso é interessante, assim, eu como público, o quanto isso me agrada, né? Mais do que uma música reta, introspectiva. Na verdade, eu hoje em dia dificilmente escuto, gosto, obviamente, mas hoje em dia não é algo que me atrai tanto, assim, nem como ouvinte e nem como produtor.
assim a gente começa a sair dessa transição, dessa parte de punk e volta pro Rolling Bass. E aí quando a gente volta para a última parte da música, para a terceira e última parte, a gente volta com um bass mais agudo, mais paletado, mais high, então, e ainda com essas percussões aqui chamadas de breakcore, que vem chamando ela para encerrar. E a música ela se torna mais cristalina e mais high-tech, mais assim por dizer, né? Ela volta para essa proposta. Travando aqui um monte de coisa pesada, né? Tem uma coisa bem curiosa aqui nessa parte final da música, que eu volto com o tema e a variação do bass. Então tem um resgate da harmonização do bass, né? E da variação dele na música. E aí ela entra na parte final encaminhando, pensando muito nessas questões de FM leads e glitches e esse tipo de coisa. Na verdade, a parte final, ela nem tem tanto elemento, ela fica mais seca. E eu tava buscando isso mesmo, diminuir um pouco da profundidade dela e deixar ela mais na cara, porque eu tava achando que eu tava me inspirando aqui na estética do high-tech. Então eu tirei um pouco dessa profundidade, um pouco das camadas, deixei tudo mais na cara, junto com kick and bass. Parece que tem muita coisa tocando, mas na verdade não tem. Aqui tem dois sons tocando, foi uma chain que eu criei, criando essa variação de lead, né? E aqui em cima é um pad, parecido com aquele que a gente escutou antes, dando uma ocupada, e na verdade só tá acontecendo isso. Mas eu acredito que isso esteja funcionando muito bem, porque a gente tem uma percussão bem consistente, e eu tenho também dois tipos de hi-hat tocando aqui. Eu tenho esse aqui, um pouco de delay abrindo dos lados, e o hi-hat normal aqui, ó, que também já tem mais de um som junto. Então, apesar de ter poucos elementos, eles são elementos que têm uma certa complexidade, né? Os hi-hats não são hi-hats tão simples assim. Os dois juntos, ó. Tem uma variação dinâmica e rítmica dentro dos hi-hats. Então, apesar de serem poucos elementos, eles estão trabalhando, ocupando muito espaço dentro do espectro. Então a música fica bem preenchida com menos coisas acontecendo. E aí na parte final já rola um esvaziamento completo. Então ela tem um desenho de arranjo, essa música, que ela vem crescendo, aí ela quebra, aí ela tem um momento de quebra aqui no meio, de dinâmica, e aí depois ela volta do alto e vem diminuindo o bass. Diferente do bass do início, que vem crescendo a variação, aqui ele vem diminuindo. Por quê?
Primeiro, para trabalhar com a ideia de contraste, né, de oposição dentro da música, é algo que eu gosto muito, de repetir o tema, de voltar ao que está no início, de terminar a música como começou. E a segunda coisa vem de uma via mais prática, que é, quando eu comecei a produzir as minhas músicas, eu não me preocupava com o final delas, eu terminava elas do jeito que eu achava que tinha que terminar. E aí eu me deparei com um grande problema, que é tocar as minhas músicas. Esses finais muito caóticos estavam me atrapalhando a minha performance na hora de tocar as minhas próprias músicas. Então eu me forcei e comecei a me convencionar assim a... Nem sei se existe essa palavra, convencionar, mas eu comecei a adotar essa postura de deixar o final da música mais limpo, pelo menos ali 16 compassos. Porque na hora que eu estiver tocando essa música, eu tenho um momento ali de que eu posso fazer essa transição de uma maneira mais limpa e menos caótica. Porque eu tive experiências terríveis com músicas complexas, de partes complexas, e eu não conseguia tocar as músicas. Então, hoje em dia eu tenho essa preocupação de fazer o início delas assim menos caótico. Não, porque eu já penso que eu vou tocar ela, então eu preciso de um pouco mais de clareza. Ou se não vai ser eu que vou tocar, alguém um dia pode querer tocar minha música. Então, ela tem essas preocupações mais tranquilas. Já tive música com compasso quebrado no final da música, então esse tipo de coisa eu já evito. Hoje em dia eu tento manter o final mais limpo, assim, para que ela acabe mais retinha, sem muito problema. E aqui a música ela vem acabando. E olha esse esvaziamento final aqui dela, volta com uma dissonância. E um sonzinho aqui, Psy Sounds aqui, bem de boinha. Só para encerrar aqui a proposta. E ela acaba. Essa aqui é uma música que eu também achei que ela cresceu mais durante o processo de composição dela. Ela deu um pouco de trabalho. Eu lembro que eu tive que voltar nelas e dedicar um tempo maior do que outras. Ela não foi daquelas músicas de inspiração que comecei e terminei e foi tudo lindo. A Void Normal People foi assim, a primeira música. Eu comecei numa tacada só, já terminei todas as ideias e deu tudo meio que certo. Essa daqui eu tive que dar uma ralada maior para entregar essa música. Mas eu gostei bastante do resultado. Ela cresceu muito com o tempo. As pessoas gostam muito dessa música. Ela funciona bem. Por aí. Então, a ideia principal desse arranjo aqui estava baseada nesse break, bem curtinho aqui. Então, basicamente, eu tenho uma primeira parte de rolling bass, funcionando bem, 172 BPM. Tenho uma parte central aqui de mais ou menos 1 minuto. Tem 1 minuto aqui? Nem sabia que tem 1 minuto aqui. É menos de 2 minutos, né? Que eu falei. Tem 1 minuto e 29 aqui. Então, eu tenho uma bridge de 1,29 que altera a dinâmica da música da dança, que é algo que me interessa. E no final dela eu volto com a proposta inicial. Eu não crio outra variação. Eu só respondo aqui com bass mais alto, né? Diferente. Eu venho de um bass do meu rolling bass, ele tá com a base em Fá sustenido. Quando eu volto em Lá pro rolling bass, mas aí logo na sequência eu volto pro Fá sustenido. Eu só faço essa chamada aqui de retorno, de saída da bridge, né? Então eu saio da bridge, jogo o meu bass lá em cima para depois voltar para onde ele tem que voltar. Que é o meu bass mais palhetado da música. E aí depois eu volto aqui. Volto para a variação que é a mesma que vem acontecendo aqui. Um pouco diferente, mas é a mesma aqui, ó.
eu jogo essas variações mais lá na parte aguda, umas oitavas mais acima, que eu vou até Sol 1. Aqui nessa parte eu vou também, é exatamente isso, eu fico entre Fá sustenido 0 e Sol 1 nessas variações, e no final eu encaminho uma questão mais reta para poder finalizar. Então esse arranjo ele tem 3 partes. Na verdade, essa parte final, apesar das variações do lead, em termos de kick and bass, ela é bem parecida com a primeira. Então eu tenho o tema A, aí eu faço o tema B, C, e aí volto para um A2 de repente, só para dar uma diferenciada. Mas eu volto para a proposta inicial, obviamente que com outros elementos, né, para criar variação e interesse dentro da música. Bem, eu acho que sobre essa música eu não tenho mais muito o que falar. Ela é isso, ela foi criada baseada para tocar esse sample, né? Foi para isso que eu criei ela. Eu queria ter uma música assim com esse break de sempre que eu não tenho, né, esse tipo de coisa. Então, eu gostei muito de ter feito ela, foi uma experiência muito louca. Eu gostei muito do resultado também. Eu acho que ela ficou com as minhas características que eu gosto, como eu costumo falar aí, eu gosto de pensar que eu produzo Dark Psy, mas o Dark Psy ele é um guarda-chuva muito grande. Dentro do Dark Psy a gente tem Fore, a gente tem o próprio Dark, a gente tem o High-Tech, uma coisa mais experimental. Mas eu gosto de dizer que eu produzo apenas Dark pelo motivo de eu poder usar todas essas referências nas minhas músicas. Então eu sempre tenho leads de Goa, de Acid no meio, eu sempre tenho coisas tecnológicas com glitches, sempre tendo camadas mais densas que pessoas podem relacionar um Dark a um Forest. Então eu gosto de ficar dentro dessa estética do Forest, dentro dessa estética do Dark como um grande guarda-chuva, porque me permite fazer essa mistura. E eu acho que o meu som, ele é o que ele é por essas misturas, né? Então, essa aqui é uma música minha que tá diferente das primeiras, que estavam numa parte mais dark, introspectiva. Essas aqui, ela vem para um lugar mais rápido, mais limpo, mais próximo de um high-tech, certo? Então é isso aí. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Agora só falta a última track do EP, que é Intense Path. Espero conseguir fazer ela muito em breve, terminar ainda esse ano para falar sobre isso. Como eu disse, esses vídeos são sobre estrutura, sobre o que eu pensei na hora de fazer, sobre as ideias que eu tive na hora de compor, e não sobre nada específico de síntese e tudo mais de elementos. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, quiserem que eu fale sobre mais elementos e síntese ou qualquer coisa que esteja aqui acontecendo, manda uma mensagem aí, deixa um comentário e a gente aborda esse tema em breve. E se vocês quiserem também propor outros temas aqui pro meu canal, eu tô tentando voltar com ele aos poucos aqui, também aceito sugestões. Estamos sempre abertos, beleza? É isso aí, então não esqueça de curtir, me segue aí, curte, deixa um comentário, manda pros amigos. Escuta o EP, o link tá aí na descrição. Então é isso, galera, muito obrigado, é isso aí. Boa noite, boa tarde, bom dia, aonde você estiver e a hora que você estiver vendo. Só o som salva, grande abraço.